pega o sofrimento para si, faz abraço, é meu, e não largo, não é meu, não largo. Por que a gente muitas vezes acontece? E é lógico, mas enfim, como que o amor pode nos transformar? Estamos ao vivo agora, novamente, no terceiro bloco. Você que aguentou até aqui, muito obrigado. Você é um sobrevivente. Aguentar 3 faladores, cara. 3 faladores. Ó, 3. É difícil, tem um né? bloco para cada falador, inclusive. Exatamente. Então, obrigado pela sua companhia. Você que chegou agora nesse bloco meio perdidão, se quiser compreender, não é necessário, mas se quiser, pode pegar, vamos deixar na descrição desse vídeo os blocos anteriores, os links, ou você também pode clicar no canal e pesquisar, beleza? E você que já é de casa, já vai curtindo também, que precisamos do seu like para o robozinho do YouTube. Pensa assim, poxa, esse conteúdo é massa, é maneiro. Como que diz aí uma coisa massa? Trilegal, né? No Sul. É trilegal, vou empurrar para frente. Vou colocar para que mais pessoas possam ver este vídeo. Então, gostamos da sua contribuição. Curta, compartilhe não só os vídeos deste canal, mas dos outros canais, do canal do Alex, também está na descrição. Vai lá dar uma olhada, falar bastante desses temas aqui, focados no Evangelho e outros também. É muito bacana, recomendamos. Mas então, a gente terminou o bloco anterior, o bloco 2, falando que Jesus nos colocou lá no alto, falando que a gente é o sal da terra. Sal, naquela época, para quem não sabe, é mais valioso que ouro, cara. O sal que dá gosto à nossa vida. Então, nós somos o sal da terra. Nós damos gosto à terra. Então, para continuar, agora que vem elas, nós vamos falar um pouco sobre o amor como transformação individual e transformação coletiva. E como podemos abordar isso nesse tema, que agora só foi porretada, né? Das aflições, por que a gente sofre, por que a gente escolhe o sofrimento, por que a gente pega o sofrimento para si, faz abraço, é meu, e não largo, não é meu, não largo. Por que a gente muitas vezes acontece, e é lógico, mas enfim, como que o amor pode nos transformar? Essa questão de nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, né? Vamos traduzir, né? Nós damos gosto à nossa vida, nós iluminamos o nosso mundo interno, né? Deus não nos força nada, ele não vai dentro da gente, só a gente que gosta de forçar os outros um pouco, né? Mas ele não nos força. Ele nos oferece e permite que a gente caminhe com as próprias pernas e conquiste. E veja, olha só, né? Nós tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, que nós construamos em nós olhos de enxergar o amor. Eu não sei se isso é uma fundação, é uma instituição nacional, mas eu sei que aqui em Porto Alegre nós temos... isso tinha mais antigamente. Quando a gente caminhava nas ruas de Porto Alegre, não era muito raro a gente encontrar borboletas desenhadas, pintadas no chão de Porto Alegre. Isso aí tem isso aí, já viram isso aí? Tem? Tipo, tá caminhando, tem uma borboleta. Então é porto-alegrense, tem uma borboleta. Essa borboleta, ela era da Fundação Tiago Gonzaga. Fundação Tiago Gonzaga. Como é que surgiu isso aí? Essa fundação foi criada por uma mãe que perdeu seu filho em um acidente de trânsito. Então ela passou a dar assistência a todas as famílias que tinham filhos que haviam desencarnado em acidente de trânsito. Então ela passou a conscientizar sobre a importância de redobrar o cuidado no trânsito, porque há vidas dos dois lados. Então aonde alguém morreu, aonde alguém desencarnou, essa Fundação Tiago Gonzaga, levantando esses dados, ia até aquele ponto exato onde tinha acontecido o acidente e desenhava uma borboleta no asfalto. Então, para que ficasse a lembrança que, apesar de haver acontecido uma morte ali tinha um ponto de conscientização da importância da vida. Ela poderia ter ficado amargurando a situação, mas ela resolveu o quê? Dar outro gosto. Ela deu outro tempero à situação.
O que ela fez? Transformou uma aflição dela, que com toda certeza, pelo ato de responsabilidade que ela disse, não, essa é uma dor de todos. Todos perdem filhos, todos perdem entes queridos. Essa é uma dor de todos. Eu preciso fazer alguma coisa. Porque muitas vezes nós nos fechamos na dor, nos fechamos na culpa porque devíamos ter feito algo, nos fechamos e salgamos a nossa vida de uma maneira errada. E aquilo fica pesado, pô. Aquilo fica pesado. E muitas vezes a gente vai enxergar o quê? A oportunidade do sofrimento verdadeiro. Enxergamos Jesus e diz, não. O que foi que Madre Teresa de Calcutá fez? Quando ela saiu pela Índia, viu aquele mundo de gente sofrendo, e ela voltou para a igreja lá e ela olhou para o crucifixo e disse assim, lecionar inglês é ociosidade. E ela abandona, né, aquele templo sem abandonar os votos. E ela vai pregar e acolher na Índia, né, naquele mar de gente sofredora. Então, o que essa mulher fez, a mãe do Tiago Gonzaga? Ela transformou o sofrimento dela em acolhimento para as outras mães. Ou seja, não, eu sei o que tu está sentindo. E vem aqui que estamos juntos. E isso, pessoal, serve como alerta para nós do movimento espírita. Por quê? Muitas vezes o trabalhador espírita acha que porque ele tem determinado problema, ele não pode desempenhar determinada função. Não. Você que passa pelo problema é o mais capacitado para saber falar sobre ele. Porque você sabe o que não dá certo. E você sabe o que se sente. Então, você tá lá, e aí chega o fulano ali, você vai, eu não sou capacitado. Eu disse, não, presta atenção. Sempre vão chegar para perguntar e vai chegar para resolver determinado problema quem vivencia ele. Porque é quem vai ter o maior interesse em resolver. Porque resolvendo do outro, você resolve o seu. Você aprende. Então, olha a maravilha que Deus faz com a gente. Nos transforma em sal da terra, temperando com amor a nossa própria vida, iluminando o nosso próprio mundo, né, Rodrigo? É homeopatia, né, cara? É muito homeopatia também, é nesse sentido de... Você vê que bacana, do Alex. amor, né, Rodrigo? Uhum. Olha só que interessante, você fez me lembrar na época que no 33º MS foi sobre o tema do Evangelho. Semeadores, foi os semeadores ou sede perfeitos o título? 34º Semeadores de Esperança. Semeadores de Esperança. E logo depois, no ano depois, vem a obra do Departamento de Infância e Juventude aqui do Espírito Santo, que é sobre o MS, a temática do MS de fundo, né? Os bastidores, e o livro, a obra Semeadores de Esperança. E nesse bastidores, encontra os bastidores também espirituais, que o pessoal fez um grupo de estudo, né, isso na espiritualidade, para começar a estudar sobre o tema, e aí viram que não tem as mensagens que cada espírito traz no Evangelho? Lá, espírito protetor, o espírito, o Emmanuel, tem lá o Emmanuel também no Evangelho. Uma rainha de Paris, né, que fala das... né, também traz o depoimento dela. Mas todos aqueles que vêm, e os santos católicos também, né? Pô, também traz seu depoimento. Contribuiu bastante, muito. Mas por quê? Se é o seguinte, de acordo com o estudo dessa galera, que eles verificaram que cada aquele portador de uma mensagem específica, ele passou por aquilo. Então, por isso que ele se sente portador e necessário trazer a visão dele, porque ele passou por aquilo. Então, ele pode dar aquele quião de experiência dele, pessoal, a energia pessoal, impregnar aquela letra, não só a letra, né? Por isso que fala que é tão importante da nossa vivência. Na hora que a gente está falando, a nossa vivência, a nossa energia está indo junto. Por isso que é importante. E muitas vezes, a partir do que a gente fala, outros vão sendo tocados. Por quê? Porque aquela palavra é verdadeira, é revestida daqueles sentimentos, mas principalmente daquela experiência boa. Então, não é aquele, vou falar porque eu já estudei, eu já negociei, não. Eu vou falar porque eu passei por aquilo, porque eu refleti, porque eu vi quais melhores caminhos que foram para mim e quem sabe será para outro.
Então, por isso que eles nos trazem. Porque é experiência pessoal. Ô, Rodrigo. Sim. Deixa eu fazer uma caridade com o Jordan aqui, só um pouquinho. Deixa eu fazer uma caridade com ele aqui. Jordan, nós sabemos que os discípulos do Cristo, né? O discípulo é aquele que vai e colhe daqueles ensinamentos, né? Que está ali absorvendo aquilo, e o apóstolo é aquele que com a própria vida vai levar a mensagem. Nós podemos dizer que aquele que assume para si a responsabilidade de transformar sua dor em um ato de amor para o próximo é um apóstolo do Cristo? Que pergunta incrível essa, hein? Realmente. Adorei. Eu creio que sim, para ser bem honesto. E como a gente viu nos blocos anteriores, nenhuma dor que acontece na nossa vida, ela vem do acaso. E se a gente tem o entendimento de que Deus ele é soberanamente justo e bom, ele não vai brincar com a gente em nossas dores. Então eu acho que o que vocês têm trazido aí é muito importante no sentido de compreender que aquele que vivencia a experiência tem autoridade para falar sobre isso. Porque uma coisa sou eu conhecer a teoria, outra a prática. Então, a partir do momento em que aquela dor, ela tamanha que faz parte da minha vida, é como se a vida estivesse convocando a gente a ressignificar algumas coisas diante daquela situação. Então, a partir daquele momento em que eu escolho seguir adiante como essa mãe e tantas outras pessoas que passam por um sofrimento e modificam a sua visão sobre a existência, nós nos tornamos apóstolos do Cristo, mesmo que a gente não se considere cristão. Porque exatamente, a gente tem que saber. Bem lembrado. Porque isso é muito importante. Apóstolo é todo aquele que traz uma mensagem e vive essa mensagem. Então, essa mãe que você muito bem trouxe do Instituto, ela pegou para ela a missão da vida de que ela teria o dever, enquanto cidadã, de contribuir para que ocorressem menos acidentes de trânsito. Quantas outras pessoas não pegam uma doença crônica e constroem institutos e fundações, ajudam a ciência, mesmo que debaixo do como puderem, sabe? Dando o seu corpo como teste para contribuir nos estudos científicos para superar essa ciência. E nós sabemos que, se nada é por acaso, tem um planejamento por trás disso. Mas temos também o livre-arbítrio. Então, eu acho muito bonito essa visão de que nós somos apóstolos da mensagem de acordo com o que a dor veio nos trazer. Porque cada um tem uma dor particular. Às vezes, você não tem uma perda grande nesse sentido, como um filho, um pai, uma mãe. Mas, às vezes, a sua dor tem a ver com as suas vivências na vida amorosa. Como é que você ressignifica e ilumina isso para as outras pessoas ao seu redor? Às vezes, a sua dor, ela tem a ver com o seu corpo físico, por exemplo. Não é a perda de alguém, mas o seu corpo físico é limitado por alguma doença ou qualquer outra coisa. E você, como é que você faz disso algo diferente? Eu acho que isso é aprender a enxergar com amor. Amor mesmo. Porque o amor, ele é a vivência cotidiana. O amor, ele é muitas vezes alcançado por essa dor que nos atentou a uma nova visão. Já viu, Jordan? Aquele camarada que tem... O camarada não tem os dois braços e não tem as duas pernas. O Nick Vujicic. Ele tem um vídeo, o cara... O cara é fantástico. O cara... Olha o nome da palestra do cara. Atitude. A importância de sermos gratos a Deus. Falando isso sem dois braços e duas pernas, pô. Pra você ver, né? E você... Por isso que eu não reclamo. Eu tenho deficiência física, né? Aqui na... A paralisia cerebral, que no caso afetou mais o lado esquerdo e mais o membro inferior esquerdo, né? A perna esquerda aqui. E graças a Deus que com ela eu ando, né, cara? Imagina, o outro não tem duas. O outro não tem uma. O outro não tem um braço, não tem dois braços. Cara, e eu tô andando, tô fazendo as coisas. Tá bom demais, velho. Tá bom. Não, tá bom. Porque é o seguinte, eu posso falar de experiência própria, por exemplo, eu trabalhei em construção civil, em RH, por exemplo,
E que uma das missões que a gente tinha lá, como missão, era encontrar pessoas com deficiência, portadores de necessidades especiais, para falar o termo mais, né, um trava-língua. Mas, enfim, a questão era que eu tinha que recrutar como RH por causa das cotas, porque a lei, graças a Deus, ajuda isso. É uma maneira da gente sociabilizar as pessoas que são julgadas como perfeitas, fisicamente falando, que às vezes quem vê cara não vê coração, mas fisicamente falando, a também conviver com outras diferenças, isso é muito importante. E aquele que também tem a diferença, digamos assim, ser sociabilizado, que muitas vezes as famílias têm assim, têm receio, tem o próprio preconceito que elas têm, o próprio medo que elas têm, como é que vão tratar meus filhos, o meu filho, minha filha, como é que vai reagir? Não, cara, mas é importante esse enfrentamento para que a pessoa também com necessidade especial se sinta importante e valorizada por ela mesma. Eu sou capaz de fazer. E caso, por exemplo, nós podemos ser portadores de necessidades especiais conforme o passar da vida, que a gente vai deixando de enxergar bem, deixando de ouvir bem, deixando de caminhar bem, ou, porventura, mesmo com a saúde plena física, a gente pode perder um braço, a gente pode perder uma perna, 2 pernas, até a cabeça, mas aí a gente desencarna. Mas tudo bem, a gente pode acontecer com a gente. São coisas que podem acontecer, que a gente tratou no bloco primeiro, se não me engano, né? E aí, como é que a gente vai lidar isso? A felicidade nossa, o que a gente busca de felicidade? Está no físico ou está no próprio eu? E esse eu é a minha camisa? É o meu carro, que eu nem tenho, é a esposa que tem carro, mas é o carro? É o apartamento? É a caneta? É esse aqui, o cantil vermelho? E se eu perder esse cantil vermelho, o que será de mim? Mas, pô, eu sou o cantil vermelho ou eu sou o Rodrigo? Eu sou, né, igual no vídeo anterior, do qual que a gente falou, nossa, até foi fugir, mas isso aí. Foi sobre a liberdade, a liberdade é a dor. Isso, mas eu sou o ser espiritual ou eu sou o corpo que estou para usar a matéria? E se eu perder a matéria? Eu sei agora que o espírito a gente não perde, porque a gente é imortal, mas eu vou ficar me flagelando por causa disso? Então, se eu ficar flagelando, sei lá, se eu ficar sofrendo, né, que a gente fala do sofrimento, aí então vou alcançar o céu só porque eu sofri? Ou porque eu compreendi, porque eu passei pela dor? Talvez seja o que a gente trouxe como reflexão, é como eu enfrentei a dor, de que forma eu passei pela dor. Pela dor que a gente fala é pelo fato difícil, mas a gente pode trocar dor pelo, digamos assim, o fato difícil. Como eu estou passando por isso, das nossas dores diárias? Como nós estamos enfrentando? Nós estamos usando a caridade própria como alto amor? Como nos perdoar para que possamos nos libertar? Ou estamos, igual o Alex trouxe no bloco anterior, estamos com aquela anilha de ferro lá pregada no tornozelo? Às vezes estamos nesse cenário, às vezes nossos amigos estão nesses cenários. Como é que a gente pode nos ajudar e ajudar o nosso próximo, realmente falando? Muitas vezes que os amigos trouxeram a prece, primeiramente, muitas vezes a gente não vai dar conta de resolver nem nosso problema nessa vida, nem em outras até em outras, porque vai ter que continuar, vai ter que começar a partir dessa e continuar nas outras para a gente resolver. Mas o problema do outro, a gente não vai conseguir. Porque é intransferível, é problema do outro, como os meninos trouxeram. Mas não se tirar problema do outro e deixar o outro para lá, não. Nós podemos ajudar o outro ajudando nisso que a gente está falando, na boa palavra, no bom ânimo, ajudando a conhecer ferramentas de alta evolução. Isso é uma caridade. O que a gente está fazendo aqui é uma caridade moral. Às vezes, muitos, principalmente da velha guarda aí, entende caridade, só a caridade é aquela que chega, não, o indivíduo está com fome, eu vou lá comprar uma cesta básica e dou a ele. Mas aí, matei a fome, pronto. Beleza. É uma caridade também e é muito válida, porque se não tiver com o estômago cheio, ninguém aprende nada. Já começa por aí. Mas não é só isso, tem que ir além disso. Fazer igual o Chico fazia, por exemplo. O Chico, naquela
para a doação de alimento, ele colocava, às vezes, para uma mãe de família, ele colocava alguns batons, alguma maquiagem. Aí o pessoal ficava pé da vida com o Chico. Ô, Chico, você vai gastar dinheiro com maquiagem, com batom? Para quê? Negócio, o pessoal tá com fome. É os espíritas da velha guarda, né? Só vê o lado material. Aí o Chico fala, não, meu filho, o negócio é o seguinte, porque elas são mães também, elas são mulheres. Elas precisam se sentir valorizadas, às vezes um batonzinho dá uma alegria a mais. Elas são mulheres. Entendeu, cara pálida? Porque não é só o pão que enche a barriga. A gente muitas vezes tem que ir além. É a palavra, é o botãozinho para se sentir melhor arrumada, se sentir bem consigo mesma. Por quê? Qual o problema? É por aí, senão vai virar um monólogo. É por aí mesmo. A partir dessa reflexão, a gente começa a entender como é que o convite da doutrina é um convite para aprender a amar, né? É um convite para saber lidar com o outro e conosco de uma forma amorosa, de uma forma mais carinhosa, de uma forma mais caridosa. E a caridade moral é também suportar uns aos outros. E muitas vezes a gente acha que suportar é tolerar apenas. Que nada. Suportar é sustentar no sentido de dar a mão, de colocar a pessoa na mesma posição que eu, sabe? De construir um mundo em que a pessoa não passe fome, porque aí ela vai poder trabalhar pelo que ela quiser, pelo que ela puder fazer com a vida dela. Isso, claro, daria uma outra conversa sobre o que é caridade. Mas trazendo, o bloco 4, olha aí, só vai trazendo para cá, é importante lembrar Jesus. É importante lembrar o Evangelho. O Evangelho, ele diz que muitas vezes nós pensamos que devemos ser indiferentes à dor alheia. E, na realidade, o convite, muitas vezes, é para ressignificar o olhar materialista, egoísta, e ver, será que Deus não colocou esse ser na minha frente para que eu possa ajudar de alguma forma ele? Uma palavra amiga, uma amizade, sabe? Uma palavra de encorajamento, e de outras tantas formas para consolar o coração do meu irmão. Mais do que isso, tem gente que acha, o evangelho diz assim, que é para piorar, vou piorar a situação para poder evoluir logo. Não é o sofrimento em si que evolui, é o que a gente aprende com ele. Sabe? Porque o amor cobre multidão de pecados, já diria Jesus. E a gente tem que ser instrumento desse amor. Não é não, Alex? Jordan, tu não sabe como eu fico feliz quando chega um jovem na mocidade, na juventude, chega e diz para mim, senhor, aqui eles falam assim, senhor, essa semana eu conversei com um colega de aula que queria se matar. E aí eu vi que ele estava muito triste, que ele andava ficando sozinho, eu fui conversar com ele e ele pensou melhor. E eu fiquei muito feliz. E eu fico pensando assim, cara, esse convite de Jesus para que a gente chegue e perceba a dor e veja as pequenas catástrofes do dia. E chegue e veja para o outro e diz, cara, tu não se resume a esse momento que está acontecendo, tu é muito maior do que isso. E dizer para a pessoa, tu é muito maior do que isso. Mas para isso a gente tem que sair do nosso espaço e abrir mão e saber. O outro pode me escorraçar, o outro pode não sei o quê, mas o outro vai ficar com o que eu falei. Cara, tu é muito maior do que isso. Isso que tá acontecendo contigo vai passar, e eu tô aqui para te ajudar. Mas tu vai vencer isso, e tu vai sair disso outra pessoa, muito maior, muito mais experiente e muito melhor, sabe? Nós estávamos falando sobre Emmanuel Swedenborg. E aí, aquele camarada da época que se usava aquelas perucas, né? Os precursores do espiritismo. E aí uma colega disse assim, sabe, senhor? Eu estava lá na aula, e aí o pessoal estava falando sobre umas questões que a gente conversa aqui, e aí perguntaram o que eu achava. E aí eu disse o que a gente estudava aqui, e eles ficaram me olhando, e não entenderam. Eu disse assim, e tu te sentiu de peruca, né? Tu te sentiu que nem Emmanuel Swedenborg, de peruca, né? Eu disse, mas não importa. Não tem problema, né? Um ou dois vão debochar de ti. Mas o 3 e o 4 vão chegar para ti e vão dizer, fulana,
que vocês falam lá a respeito de quando alguém morre, a respeito de quando um parente... Então, abre mão um pouquinho, né? Esse amor é nós abrirmos mão da nossa vaidade pessoal, do nosso orgulho e daquilo que a gente... Puxa, vou dizer aqui porque eu sei que a gurizada assiste esse canal, vocês não sabem o quanto tem poder um jovem que fala de coisas positivas para outro jovem. Que não entra só naquela função de mas ninguém diz, é chato desse cara. Né? O quanto vale tu retirar do fundo do poço um colega de aula só porque tu não foi na mesma vibe que o outro. Então, abre mão, né? Abre mão do sofrimento que tu acha que é o bullying que tu vai sofrer para tirar do sofrimento real que alguém pode estar passando. Então, como o Jordan falou, o amor que tu vai sentir e o amor que tu vai fazer o outro sentir é muito maior do que aquela multidão de pecados de bullying que vão vir contra ti. Então, e eu vou dizer outra coisa, só quem se entrega para isso é capaz de saber de que mundo e de que felicidade Jesus estava falando. E é algo que vale a pena provar. Então, não se limite. Não se limite. Vale muito a pena, né, Rodrigo? Ah, com certeza. E que sejamos pontes, mas pontes para o bem, né? Pontes que elevam a cada um. Por quê? Que muitas vezes pode acontecer que aquele companheiro ou companheira que a gente ajudou em momentos difíceis, muitas vezes, e vai acontecer, e acontece direto, é que na hora que a gente tiver, que a vida é uma roda gigante, na hora que a gente estiver na parte de baixo, quem vai aparecer lá? Quem? Esse mesmo amigo, essa mesma amiga, encarnado ou desencarnado. Por quê? Nós somos, como a doutrina espírita traz, e como é o Paulo, né, que fala que tem uma nuvem de testemunha. Quem é essa nuvem de testemunha? Será que é só aquele que você... Será que é aquele só dito vivo? E o desencarnado? O dito morto, que não morre? Também está aprendendo com a gente no caminho. Por isso que Jesus fala, reconcilia-te com o seu inimigo, ou melhor dizendo, uma melhor palavra aqui, com o seu oponente, né? O oponente é aquele que não concorda, tá? Com o seu oponente, enquanto tiver o caminho, ele também está observando as nossas ações. Ele também pode refletir em suas ações. Aí vê, poxa, eu não gostava do fulano, mas vi que esse negócio, vi que a ideia dele é bacana e resolvi aplicar na minha vida. E na hora que estava lá, como é que o Jesus da montanha, que estava descendo de tal cidade a tal cidade, vai lá pelo caminho e os ladrões de assalto. Aí passa o primeiro, o sacerdote, pula por cima dele. Aí vem outro que também tem um conhecimento espiritual e também pula. Aí vai um tal do samaritano, que é o bom samaritano, na parábola. E olha assim, o samaritano, para quem não conhece tanto, o samaritano, na época, é como se fosse assim, uma mistura entre os povos de Judá e o povo... Qual outro povo, gente? Gente, dá uma luz aí. O árabe. É uma mistura de árabe e com judeu. Então, só por ter mistura, o judeu abominava o samaritano, que é um povo misturado. Então, eles não poderiam frequentar a sinagoga, tanto que eles tinham a sua própria sinagoga e seus próprios livros também, porque o judeu... Não, você não é um judeu puro. Então, eles abominavam o samaritano. Por isso que o Jesus falou, pô, e um samaritano que é abominado pelo povo não sei o quê, olhou aquele cara ali, que é judeu, olhou aquele cara, pô, vou ajudar. Não pensou nem duas vezes. Então, vamos falar a palavra assim, que se lasque, que tenha outro pensamento, que não concorde comigo, que nem goste de mim, ou que professa outra fé. Mas dentro da minha fé, eu tenho que ser bom com o meu próximo. Então, quem é o próximo daquele judeu caído na estrada? Quem é o próximo? É o próximo do seu bairro? Não, quem se tornou-se próximo do judeu caído na estrada foi o samaritano. Então, todas as vezes que a gente faz o bem, isso tem uma palestra que nosso amigo... cara, eu tô com a imagem dele aqui. É o Cristiano. Cristiano Abreu. Isso.
Traz também, tá gravado no nosso canal aqui. Dá uma pesquisada que vocês vão achar. Que a gente subiu essa palestra, achei bem interessante. Então, o próximo, quem é meu próximo? É aquele que eu faço bem. Então, ele se torna meu próximo. Ele torna-se próximo de mim. Então, o próximo é todo aquele que eu faço bem. Se torna-se o próximo. A gente pensa que o próximo é o lado. Não, é todo aquele que eu faço bem é o meu próximo. Então, quanto mais eu faço bem, mais as pessoas se tornam próximas de mim. Então, é esse recado que também trouxe essa reflexão. Sabe aquele estalo? É isso mesmo, cara? Não gostei dessa reflexão. Porque a gente pensa que não, eu tenho que me tornar próximo do outro por causa da minha atitude. É aquilo que a gente trouxe, é construir pontes do bem para que ligue as duas ilhas e não se torne mais ilhas, se torne-se continentes coletivos, né, para o bem. Paulo perguntou para Jesus, né, Rodrigo? Senhor, o que queres que eu faça? E não para quem queres que eu faça, né? Então, a gente pode dizer que se a mão trabalha antes da boca perguntar, a gente vai bem. Exato. É verdade isso. É uma reflexão muito profunda que Cristo ele buscou sempre trazer a superação das fronteiras, né? Não é para abolir a diversidade. Existem pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, e está ótimo, isso é maravilhoso. Quem criou foi Deus, isso. O problema jamais estará na diversidade. A gente deve reconhecer e aceitá-la. Existem diferentes formas de raça, diferentes formas de ver, de sentir Deus, diferentes formas de viver a sexualidade, e aí por aí vai. A diferença faz a gente, enquanto espírito, crescer. Só que a questão é que eu não posso usar isso como segregação. Como se isso me tornasse, por eu ter uma religião diferente, acima dos outros. Porque aí já é contrário a tudo aquilo que é a lei de amor, que Cristo ensina. Porque Cristo ele ensina, olha, tem as diferenças sim, mas saiba que aqueles que se julgam puros demais são os que menos fazem o bem, muitas vezes. E aqueles que são escorraçados são os que mais estendem a mão. Então, em outras palavras, ele está dizendo, olha, não se importa com o que o cara pensa sobre A, B ou C. Se você pode ajudar, que você ajude. Que você seja essa ponte que leva a pessoa para um outro lugar melhor. Essa palavra amiga que evita, como o Alex trouxe, a pessoa de se matar. Porque muitas vezes ela ouve que é frescura, que é não sei o quê, que a gente não pode sofrer, e alguém que chega, tá tudo querendo bem. chamar atenção. E aí chega alguém e fala, tá tudo bem se sentir assim, eu tô aqui, vamos buscar ajuda, sabe? E Cristo, ele vem muito nessa vibe, siga-me. Se ele esperasse a gente chegar à perfeição para depois trabalhar, a gente não evoluía nunca. E lasqueira lascou-se, né? Ninguém... acabou. O trabalho... fazer obra nenhuma no mundo. Exato, o trabalho, a evolução, ela não espera a gente estar perfeito. Ela espera a gente estar em condições de assumir aquilo e tocar para frente. É diferente. Então, é por isso que eu gostaria de trazer essa reflexão que o próprio Evangelho ensina, de que o espírito ele deve ser cultivado como um campo. Em um campo você planta um dia a semente, e daqui a 1 ano, 2, às vezes 10 anos, dependendo da planta, ela brota. E está tudo bem. O importante é plantar essa semente. Qual é a semente que a gente está plantando? Nas pessoas, em nós mesmos. O que a gente está cultivando, regando, sabe, alimentando. E por aí vai. Plantando e regando em nosso próprio coração, que é a área do sentimento, é o que levaremos realmente desse planeta, o que nós somos. E que esse que nós somos continuará evoluindo as eras afora, que a Joana fala que é o superego, né? Que o ego, que é o eu de hoje, vai contribuir nesse ser que está em transformação, em transmutação. E que enfim, que possamos compreender as nossas responsabilidades, que nos caiba, mas que não, digamos assim, que não nos trave a evolução, que é o que nós trouxemos nos blocos anteriores e o que a gente está
buscando desenvolver, que a piedade divina é tão grande que dar-nos-á, melhor dizendo, tempo de contribuição e de compreensão, porque aí nós contribuímos porque entendemos, conseguimos compreender, que é um entendimento mais profundo, a compreensão. E quando a compreensão nos bate, meu amigo, a gente compreende as nossas responsabilidades diante de nós mesmos, diante das pessoas, o nosso próximo, diante das nossas ações coletivas, porque cada ato que a gente faz influi coletivamente. Então, se buscamos a saúde como seres integrais, como diz a Joana de Ângeles, na obra O Ser Integral, que buscamos esse equilíbrio do que somos, do que somos, do que achamos que somos, e do que realmente somos. Desses três. Muitas vezes a gente pode estar distorcidos só naquele primeiro lá, achando que somos o que realmente não somos. O que somos realmente é essa centelha divina em nós, esse ser que evolui. Por isso que não somos, nós estamos. Nós somos realmente quando formos perfeitos. Aí, nossa evolução final, nós somos. Mas, por enquanto, nós estamos. Estamos Rodrigo, estamos Jordan, estamos Alex em evolução. Então, é um fato, essa obra que continua e que evolui, um dos fatores do amor de Deus por nós. É por isso que o Alex chegou ao amigo. Vai passar, vai passar, vai passar. E você vai superar, porque você é filho de Deus. Você tem o amor de Deus em si. E vai superar, e vai compreender, e vai evoluir. Então, eu acho que chegamos ao final. Se os amigos quiserem contribuir com alguma coisa, algum ponto a colocar. Lembrando que, se querem contribuir com o canal, compartilhe essa live, deixe o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é de relevância também. Não só visualize, mas deixe a curtida, comente também para ajudar no algoritmo. Não só ajudar, vamos trocar ideia a partir disso. Você tem outra visão, tem uma visão que complemente? Coloque aqui no vídeo. Quem sabe também, igual o Alex, também possa estar aqui com a gente, compartilhando, por que não? Ué, não é necessário ser espírita, é necessário ter coração. Traga os seus sentimentos aqui, vamos compartilhar seu pensamento, é bom? Vamos compartilhar aqui, não importa a sua religião, importa é o que você tem para contribuir no bem. Eu acho que é o que o canal, como propósito, e como nós três também, creio que sim também, temos de vida. Compartilhe sempre. Vamos compartilhar as boas ideias? Alex, meu querido, foi uma honra tê-lo conosco. Eu queria ouvir essa mensagem final. Para mim, né, só retribuir, dizer que foi uma satisfação imensa ter esse presente aí nesse domingo, para poder começar a semana lá em cima, né, lá em cima. Se eu pudesse deixar uma mensagem final aqui, principalmente, né, no coração dessa mocidade que escuta esse canal de vocês, e da mocidade que já é mocidade há mais tempo também, né? Nunca nos esqueçamos, nós somos chamados a viver em um meio muito próximo a nós, por lei de sintonia, por lei de afinidade. Então, quando um integrante desse meio se eleva, todo o meio se eleva junto com ele, porque aí nós vemos que é possível. Então, utilizando esse amor do Cristo, vamos nos elevar, e com uma grande fila de espíritos que marcham em direção a Deus, vamos puxar uns aos outros, né? Que graça tem crescer, evoluir e estar sozinho. É isso aí. Muito obrigado.
Maravilhoso. Muito bacana. E você, menino Jordan? Então, eu vou trazer o meu mantra de sempre, né? Além do tá tudo bem, que é um mantra novo, eu quero trazer o bota fé no amor. Porque, como eu sempre digo, bota fé no amor, porque às vezes é muito difícil acreditar, às vezes é muito perigoso lidar com as diversas situações da vida sem amor, e às vezes é transformador, às vezes não, sempre é transformador, permitir-se viver esse sentimento. Então, botar fé no amor é colocá-lo como norte da nossa própria existência. Porque a gente sabe, a gente tem uma tendência, infelizmente, a acreditar que o amor é fraco. Que, é abrir mão da luta, é deixar de ser firme. Mas se você parar para perguntar a cada pessoa que é militante política, que é artista, que é alguém que trabalha pelos direitos humanos e tudo mais, por que ela faz aquilo? Você vai perceber, principalmente as lutas sociais, que elas fazem porque amam a transformação do mundo, porque compreendem que a gente pode ser melhor, porque elas se importam com coisas que vão além delas mesmas, como a gente falou. Então, botar fé no amor é trazer o amor como uma vivência cotidiana na nossa vida, sabe? Então, botem fé no amor, gente. Tenham essa coragem de viver o amor. É um exercício cotidiano de olhar para si mesmo, de aceitar as imperfeições. É um exercício cotidiano de aceitar a imperfeição alheia, mas sem abrir mão da firmeza quando é preciso, sem abrir mão da luta que a vida nos impõe para crescer espiritualmente. Porque a nossa vida depende de nós e esse mundo que temos hoje também depende de nós. Não é Deus que vai chegar e fazer a mágica, pum, olha só, vocês chegaram à regeneração. É a gente que vai construir, a partir do momento que entende melhor as leis dele. Então é isso, gente. Muito obrigado. Eu sei que ficou um pouco longo cada um desses blocos, mas é muito importante. Se você chegou até aqui, temos enorme gratidão. Muito obrigado. Se você sobreviveu até aqui, cuida que está bem na vida. Um abraço, gente. Obrigado por tudo. E até a próxima. Fomos. Bote fé no amor.